Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Suncast. Episódio esse muito especial, muito forte, porque já começa que o time está completo, todos os sócios presentes, e hoje sim vamos falar da história da Sam Surgery. Então eu queria abrir para vocês dar um oi e se apresentarem, por favor. Eu sou o Maurício Demétrio, né? Sou sócio e cirurgião bucomaxilofacial, trabalhando aqui na Sam Surgery, e hoje estou com a honra aqui de estar com esses fenômenos aqui. Fala galera, me chamo Fabrício De Favre, sou o único sócio que não é cirurgião aqui, é administrador de empresas, executivo no mercado, e a gente está muito motivado com o que a gente está construindo e contar para vocês um pouquinho da história, né? Como é que a gente fez e o que está fazendo para crescer com a Sam Surgery. Bom, eu sou o Júlio, eu também sou um dos sócios da Sam. Fui, inclusive, o último a entrar, né? É o caçula, né? Dentro da equipe, né? Inclusive, falando do Fabrício, ele é o que dá o ar de seriedade pro nosso time, né? Porque é o único que é profissional mesmo, executivo, aquele cara que... Até o final do podcast vocês vão ver que não é verdade. Fala, galera, eu sou o Saulo, sou cirurgião bucomaxilo, eu sou o S. Isso eu gosto de falar isso, né? Eu sou o S da prazer, Sam, né? E aí a gente vai, ao longo do tempo, discutir por que Sam, o que significa Sam, como foi que surgiu essa ideia. Eu acho que hoje eles vão conseguir entender, inclusive muito além, porque é Sam, mas tem um J, tem um F, e tem outras pessoas que estão por trás, né? Então isso é muito importante. Eu acho que vai fazer sentido para muita gente. Perfeito. Eu vou me apresentar também, meu nome é Alisson, eu sou sócio fundador da Sam Surgery. Essa empresa que é um projeto incrível, né? Vamos começar? Verdade. Bora. Vamos começar. Eu só sei que a história começa onde começam as melhores histórias. Num cafezinho, né, Maurício? Rapaz, eu pensei num bar. Eu Ô, pensei amigo, num bar tomando cerveja, show. Tá bom, vambora. Cara, eu lembro que... o nome do lugar é café também. Era Café do Ponto. Café do Ponto. Ó, o merchandise aí. Cara, Não, mas tudo bem, né? O que aconteceu, né? Eu acho que quando eu voltei para São Luís, né, para começar a trabalhar, muito no começo, assim, o Júlio César ainda não estava por aqui, não conhecia Fabrício. Quantos anos mais ou menos isso? Uns 3? 2018? Mais tempo. Mais, né? Eu voltei em 2017. Aí comecei a trabalhar devagar, a primeira pessoa que começou a operar comigo foi Saulo. E em determinado momento, as coisas começaram a andar para mim e eu estava precisando de ajuda mesmo, no consultório. E aí, na época, eu estava dando aula no Selma, né, para uma especialização de bucomaxilo. E aí eu conheci um residente lá, um pouquinho baixinho, troncadinho. Mais gordinho ainda. Vamos pegar leve nos adjetivos, né? Aí, esse famoso aqui, logo de cara, né, deu pra gente ver que ele era diferenciado, sabe? Então, assim, um cara que trabalhava muito, que ia pra cima das coisas, mostrava engajamento, queria aprender, mesmo sendo uma residência que não era tão focada em ortognástica. Aí eu falei, rapaz, vem pra cá e vem trabalhar comigo, não foi, Alisson? Perfeito. Tua lembrança é bem marcante, forte, e pra mim, ela inicia com uma pessoa que a gente estava falando agorinha, que merece toda a honra sempre, o professor Cícero Newton, que nos apresentou na graduação, né? Foi o estágio. Então, o marco de tu voltar pro Maranhão e ser meu professor no R3... E naquele momento a gente realmente pode falar que se abraçou e até para dar de TCC ainda. Até para dar continuidade. Mas é interessante porque a gente se conheceu, tu estava no final da graduação e eu no meio. Então tu foi para o UERJ, onde o Saulo já estava voltando nessa época, né? Isso, já tinha voltado. Como no episódio 2, tem essa história bem forte. Quem não assistiu, por favor, dá uma olhadinha lá. Então... Quando tu volta da UERJ e traz esse novo momento da ortognática focado em tecnologia, já com o planejamento virtual, e começa a mudar as coisas a nível de Maranhão, né? E aí foi muito especial que a gente começou, resumindo, a trabalhar muito junto. A gente iniciou ainda um projeto de alguma coisa de Instituto da Face e tal. E foi o dia que chega o tal do dia do Café do Ponto. Aí Maurício pegou uma caneta e falou, cara, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas juntos a gente pode ser muito mais forte e ir muito mais longe. E ele tem a mente assim, tipo, a gente conversa em off, fora da curva, né? Mas, o bicho é fenômeno. Eu lembro assim, eu tava longe, eu tava no interior de São Paulo fazendo minha residência.
E eu lembro que, acompanhando vocês pelas redes sociais, que a gente já era amigo. Eu já conheci o Maurício, já conheci o Saulo. Eu formei junto com o Saulo, pra quem não sabe, né? Odontologia. Eu sou 10 anos mais novo que ele. Porque o Júlio entrou na faculdade bem depois, né? Tá certo. Não, a gente é contemporâneo de faculdade. Então, eu e o Maurício tem a mesma idade também. Tá? Vocês já operavam juntos. Sim. Isso. Alisson, Maurício e Saulo. Isso. E aí depois que veio a história do café, Exatamente. né? A gente operava junto, mas era no sistema convencional, como acho que todos os bucomaxilos trabalham, né? A gente ia lá e pagava o auxílio, ia fazendo uma coisa meio que solta, né? E eu acho que nesse dia do café, uma coisa que assim, fez dar o start foi justamente a gente ter o insight de ter uma visão. Né? Porque esses dias eu até tava mandando umas coisas, acho que foi pro Fabrício, sobre jogos finitos e jogos infinitos, né? Isso mesmo. Então, acho que quando você parte para um ramo empresarial, ou você oficializar uma coisa nesse sentido, você tem que entender que isso dali é um jogo infinito. E a vida, ela é finita. Então, uma hora a vida da gente vai acabar, uma hora a gente vai parar de operar, a gente não vai conseguir seguir. A gente precisa se aposentar. Só que se a gente cria, né, com um propósito, algo que vai e pode ir muito mais longe, e juntos, né, com uma equipe de confiança que vai estar do teu lado, eu acho que você consegue chegar num lugar e transformar esse jogo num jogo infinito. É aquilo que vai andar mesmo que a gente se aposente. Ninguém pode conseguir entregar um limite, falar só pode chegar até aqui. O céu é o limite, né? Fica infinito. Exato. Me lembra uma coisa aqui de verdade. Nesse dia, tu conversou de se unir, falou do Saulo de uma maneira que eu me lembro até hoje. Cara, o Saulo é um cara incrível, ele é muito sério, é muito correto, é muito justo. Eu acho que tem tudo a ver news. Tal. Não, a gente descobriu a fake news só depois. Desde aquele primeiro vídeo da Sam que a gente gravou lá na tua casa, um falando do outro, ficou muito forte, aquele vídeo que tem que ir pro YouTube, inclusive. A gente fala disso do Saulo especificamente. Agora, uma dúvida que eu ia perguntar. Nesse dia, eu acho que tu, na caneta, no papel, começou a riscar. Eu acho que saiu SAM. Foi. Nesse dia, no guardanapinho... Não, acho que tu vieste falar depois comigo. Não, eu coloquei as letras como... Tipo, sonhando com o nome. Quem tava só que faltava... café era só o Maurício? Só eu e Alisson. Ah, tá. Não, tinha no café. Pra dialogar. Na hora que eu botei no guardanapo, foi eu e Alisson. Aí... A gente começou a fazer uns rabiscos lá. Ele saiu dali louco pra ir te encontrar pra te convidar. Só que, tipo, o Saulo tinha que querer também comprar a ideia, né? Isso era importante, né? Não tu pode até falar disso, se tu conseguir lembrar desse teu momento. Tu lembra do momento que eu cheguei pra falar contigo? Dessa ideia e tudo mais? E eu lembro de uma coisa, que na época, a gente, assim, tu não era tão próximo de Alisson. Tu ainda ficou na dúvida, assim, cara, mas Alisson é muito novo. Lembra? Porque na verdade tinha outro nome também envolvido, né? De outro cara. Exatamente. Aí... Eu me lembro muito bem que o cara não queria o Alisson. Eu falei, cara, não. A gente tá te convidando. Se o Alisson não entrar, não tem o projeto. Aí, mas eu me lembro, lembrando, você me convidou, eu acho que foi no estacionamento, não foi, Maurício? Você chegou pra conversar comigo? Foi mais ou menos isso. Aí na hora eu falei assim, calma, deixa eu entender como vai funcionar, né? Porque eu sou muito... Como sempre. Eu pondero... Eu precisava ponderar para entender como ia acontecer. Porque, querendo ou não, eu já tinha meus pacientes, eu tinha meu consultório. Então, assim, eu ia ter que abrir mão de tudo, entendeu? Aí eu pensei bem, eu falei, cara, eu acho que vale. Vamos tentar. Só que quando eu propus, eu falei, vamos fazer, mas assim, cada um continua ainda no seu consultório. Porque, cara, se não dá certo... É pra testar. Vamos testando e a gente foi testando. Foi devagarzinho e tanto que a oficialização foi uma pizza lá na tua casa. Foi. Antes da reforma. Verdade. Eu tenho fotos e vídeos desse dia. Por favor, apaga essas fotos aí. Seguindo aqui, eu esbocei alguma coisa, né? A ideia do Maurício aí, um ponto que eu acho que marca, pra mim, a Sam já nasceu pra ser grande, assim, com todo o respeito e humildade do mundo. Era algo muito forte. Quando encaixou as letras, falando assim de, vamos lá, Cronos, né? Da sequência, existia uma coisa muito forte de proximidade, amizade, confiança. Entre os fundadores ali, a fundação. E a partir do nome, a gente sentou com um cara que tinha um nome muito louco lá no São Luís Shopping pra esboçar a logo, essa logo. Era o Kilmer. Kilmer.
Essa parte eu não sabia, não. Então, essa logo nasceu diante de muita conversa, reuniões e tudo. Essa logo surgiu, a gente queria uma coisa moderna, que ao mesmo tempo fosse... Remetesse à face, eu imagino. A face e uma coisa enxuta, porque a gente... A minha logo era uma logo muito carregada, entendeu? Inclusive, os triângulos que formam a logo, eu lembro claramente de eu falando com o Kilmer disso, que vem do STL, né? Isso. Que é do planejamento virtual. Do planejamento virtual, as pegada tecnológica. Exatamente. Já tem quanto tempo? E essa conversa era 18, né? Foi 2018, né? 2018. Aí para 19 já, né? Foi no finalzinho, eu me lembro, foi setembro, quando eu conversei com o Maurício. Exatamente. Perfeito. Então, 18 para 19, Isso. Que a SAN já começa... Aí eu acho que a gente começou uma coisa forte que é operar como SAN. Operar como SAN, operar como SAN. Sempre operar os três como juntos. SAN. Cirurgias e operar como SAN. Aí começa a ter os momentos maravilhosos, difíceis, as dificuldades, as lutas. E você começa a falar assim, cara, ninguém larga a mão de ninguém. Esse cara tá do meu lado. Isso começou a se fortalecer e começou a passar a ter uma imagem, um impacto para a sociedade. Porque eu me lembro até de uma coisa assim, que muita gente falava assim... não vai durar muito tempo esse negócio, porque dentro da boca o ego é muito grande, né? Então, rapidinho vai dar briga, cara. Um vai querer ser maior que o outro e vai acabar com tudo, né? E acho que é um dos primeiros diferenciais da SAN, né? Se você colocar a cirurgia, vocês fazem sempre 3, 4, às vezes 2 bucos. Isso é muito Você legal. pega uma cirurgia de um outro cirurgião, às vezes é ele com alguns auxiliares. Nada contra, mas aqui você tem visão de vários especialistas ali na hora. Então é por isso que os pacientes sempre têm os melhores resultados, né? Perfeito. Já começou desde todos os certo, anos. vamos dizer assim, foco no paciente. E você sabe uma coisa que eu percebi que fez muita diferença e quando a gente começou a se lançar como SAN, muita gente comentava com a gente, era que tipo assim, não era o paciente de Saulo, não era um paciente de Maurício, não era um paciente do Alisson, era o paciente da SAN, né? E isso se tornou uma coisa mais palpável quando eu comecei a postar caso de Alisson. Quando eu comecei a repostar caso do Maurício e a gente começou a fazer essas coisas. Os caras falaram, rapaz, os caras estão juntos mesmo, sabe? E todo mundo feliz, não tinha um negócio assim, eu repostava... até um tempo atrás, uma das fotos de caso mais curtida era um repost do Maurício. Era. Que é uma querida, vale até a pena falar, Raíssa Marina. E todo mundo falava isso pra gente. Cara, eu tô impressionado com vocês não têm essa parte de meu caso, entendeu? Isso foi uma coisa que fez muita diferença. A gente deixa um pouquinho a vaidade de lado, né? Na verdade, não existe isso aqui dentro da nossa equipe, né? E uma coisa legal que vocês estavam comentando sobre o fato da gente operar como equipe, como time, isso reflete nos casos como o Fabrício ponderou, né? Fabrício não opera, mas ele já sentiu... Deus, né? Ainda bem, né? Que tem mas acho que é das primeiras coisas que ele Mas sentiu. É capaz de ele entender mais do que muita gente que... Então, no aniversário dele ele não meteu classe 2, classe 3. Então isso reflete, como eu tava falando, no resultado. Porque uma coisa é você operar com quem sempre tá do seu lado. Já sabe o próximo passo, já tem o entrosamento. Então a cirurgia flui de uma forma totalmente diferente. Perfeito. E o Fabrício falou uma coisa, um parênteses. Foco no paciente. Quando tu usou essa palavra, aqueceu aqui o coração. Porque eu falei assim, desde o dia que a SAN nasceu... Alguém percebeu que ele é o mais emotivo aqui? Mas é mentira. Aqueceu o Saulo é o mais emotivo, chora, mas ele é o mais, né? Caloroso. Não é verdade que o foco sempre foi no paciente? Sim, desde o início, cara. Isso aí é uma coisa que acho que desde o começo da SAN a gente colocou como visão da empresa, né? Tanto que embaixo da logo tem escrito que a gente ali vai transformar faces e a gente vai mudar vidas, né? E assim, isso é muito legal, porque quando você, por exemplo, eu vou fazer uma analogia agora com uma palestra que teve no TED Talks, não sei se vocês assistem, é um programa que tem nos Estados Unidos, né? Do Simon Sinek, que ele coloca 3 círculos, né? Esses 3 círculos, ele explica um pouco sobre diferentes empresas e diferentes situações que você pode colocar, né? E ele separa que geralmente a maioria das pessoas, elas trabalham pensando no quê. O que a gente vai fazer? Depois elas querem entender como elas vão fazer, para por último entender o propósito da coisa, que é o porquê. Que deveria ser o contrário, né? Os grandes líderes, e é por isso que ele coloca, por exemplo, a Apple, né? A Apple, ela não é diferente de nenhuma empresa de eletrônico, mas o que ela quer é te entregar um negócio surreal. Tanto que eu lembro de um discurso do Steve Jobs, quando ele estava fazendo a logo, ele falando assim, cara, eu quero alguma coisa que as pessoas queiram morder.
por isso a maçã mordida. Então... Tu coloca nas tuas aulas, né? Então, assim, a gente tem que começar com propósito. E a Sam, ela nasceu com propósito. Ela nasceu com porquê. Depois a gente foi vendo como, o quê, e as coisas foram se encaixando, né? Perfeito. E aí começa a acontecer uma coisa que fazendo bem feito, com foco no paciente, com tecnologia, com amor, a gente começa a fazer o quê? Operar mais. Então a gente começou a operar com uma maior quantidade. E aí a gente começou a ver que a gente precisava se organizar em alguns pontos que a gente não tinha parado para se atentar. E eu queria trazer até uma coisa que tem tudo a ver com isso, mas eu acho que foi o grande momento da gente falar de se juntar no começo como lugar físico. Porque os pacientes começaram a falar assim, vocês lembram? Onde é a Sam? O que é a Sam? Onde é a Sam? O que é a Sam? Onde é a Sam? Aí a gente, onde é a Sam? A Sam beleza, ela é um CNPJ, ela emite nota para o hospital, beleza, mas onde é ela? Então os pacientes começaram até procurar a cobrar a Sam. Até tipo assim, uma pessoa encaminhou o outro pra Sam. Mas aí, onde é que marca pra ser na Sam? Tá entendendo isso? E não tinha, era o consultório de cada, assim, não tinha o lugar, né? Era com o a grupo, Sam. né? Então, eu acho até interessante isso, porque eu acho que as coisas que têm realmente esse grande valor são coisas que, talvez, não sei, posso estar falando besteira, mas já não nasce com um nomezão ali e tal, é o melhor. Não. Não existia um lugar físico, mas começou a ser procurado. Cadê? Onde é? E aí começa a história. Saulo, mas seria até legal, que a gente comentou antes, muitas pessoas, uma pessoa importante, inteligente, esse dia falou... Não sabia que a SAM, eu achava que Sam era samurai. Quem que é Sam, Saulo? Tio Sam. Sam assim, a proposta da ele Sam... vai falar feliz. Porque, como éramos só nós três inicialmente, é Saulo, Alisson e Maurício, né? Só que ficou uma coisa tão... ressonável, não sei nem se existe palavra, mas ficou uma coisa tão legal de se pronunciar. Né? Eu me lembro uma vez que uma colega chegou assim, cara, Sam Surgery é tão gostoso, chama esse nome. Então, pegou. A gente foi colocando outros colegas, como entraram o Julinho e o Fabrício, a gente, cara, vamos deixar esse nome, porque é um nome que... Na verdade, que ressoa bem, né? Quando a gente conversou com o Júlio, não sei se vai lembrar, a gente até perguntou, cara, e agora? Sanji. Como é que vai ser Sanji? James? Como é que vai funcionar? Ele falou, não, cara, não mexe nisso aí não, deixa o J fora e do jeito que tá, nós vamos pra frente, né? A gente tinha falado a mesma coisa na nossa reunião, né? Você falou, e aí, como é que fica o nome? Mas o nome Fabrício pontou forte. É bom só de falar, já é bom, né? Mas aproveitando esse momento que a gente tá falando, como foi que o Fabrício entrou? Isso que eu ia perguntar. Porque antes de eu sei que começou com uma conversinha entre vocês dois só trazer a antes. introdução pra jogar aqui a bola pra ele. Mas antes eu só queria falar uma coisa. E, na minha opinião, o sonho mesmo é que ninguém nem tenha nem como saber o que é... O que significa? Sabe por quê? Porque eu não sei o que significa Johnson & Johnson, se é dois irmãos, se não é. Se é sobrenome de alguém. Coca-Cola. Eu não sei o que significa. Eu quero que a galera nem saiba que o Sam tá... Melhor o produto, né? Legal. É ciência. Grandes marcas, acho que são assim, visão, né? o porquê. É visão. Foco no paciente. Fabrício, a gente tem uma amizade muito forte, né? Muito forte mesmo. Eu sempre admirei ele como homem. Ainda bem, né, Fabrício? Ufa. A introdução do nunca dá certo. Mas eu sempre te conhecia como homem sério. Ufa. Homem de Deus, pai de família, marido, pai, um cara top. Mas tu tinha uma coisa que eu falo toda vez, tu fica meio coisado. Tu é um sábio. Um sábio. O cara é sábio. Sábio das finanças. Um sábio como executivo. Gere uma carga, sei lá, bilionária nas costas. É um negócio muito... que não é qualquer pessoa que aguentaria. Bilionária, mas não é da Sam, viu, galera? É a carga que deixa claro esse detalhe. É o grupo, né? Não, né? E aí, ainda Fabrício... não, né? Da Sam, em resumo, Fabrício vai falar melhor do que eu, mas uma coisa que me marcou é que um dia Fabrício falou, cara, faz 10 anos que eu oro pra que Deus me dê um negócio certo. E aí a gente começou a conversar e tu vai falar, eu não me lembro exatamente o que, mas me marcou na época que tu falou assim, eu vejo 4 coisas em vocês. E aí iniciou-se as conversas, mas traz pra gente. Tem aqui aí, uma colinha, né? Nada melhor que o próprio usa pesca, falar, pode pescar, pode Ótima pescar. pergunta, Saulo. Dar uma pescada e tal. Não, na verdade,
como não sou o único cirurgião, as pessoas podem perguntar, né? O que ele está fazendo aí, né? E eu sou executivo no mercado automotivo hoje, sou catarinense, moro aqui no Maranhão há 12 anos, e minha carreira acabou deslanchando, eu sou muito realizado, a turma sabe, sou muito feliz com o que eu faço, tenho reconhecimento, considero até em nível nacional hoje bem relevante. Então, a gente, quando começa a ficar tudo tranquilo demais, você diz assim, não, tranquilo não no trabalho, né? O trabalho é bem um pouquinho pesado, mas você começa a dizer assim, e o próximo passo? E durante a minha vida eu tive alguns problemas financeiros, por isso que ele fala, né, que eu sou o sábio das finanças. Na verdade, eu quebrei, eu passei muita dificuldade, e a gente tem duas chances quando a gente faz uma coisa errada. Ou a gente aprende, né, ou a gente tá fadado ao fracasso. Inclusive é uma história incrível. Inclusive é uma história incrível, digna de um podcast só a história. Aí eu resolvi aprender e minha vida financeira começou a mudar. E quando ela começa a mudar, você começa a buscar. Existem fases da vida. Você começa a guardar, depois você começa a aplicar, aí você começa a investir aqui, fundos de investimentos, depois você começa... Veio pandemia, me fortaleci em investimento de renda variável, eu começo a olhar rendimentos e investimento fora do Brasil, você começa a querer investir. Chega uma hora que você diz assim, pô, quanto tempo vai levar, né? Quanto tempo vai levar para esse dinheiro render e trazer um pouco mais? Meu pai era empresário, então tinha sempre... O pessoal falava para mim, né? Vários clientes, enfim, amigos e tal. Você tem que abrir outros negócios, abrir negócio. Eu falei, não, eu sou realizado como executivo e se eu abrir negócio, eu vou procurar, mas eu vou abrir negócios paralelos, né? E tocar a minha vida. E foi então que, nesse momento, eu estava buscando algo para investir. E aí, comecei a procurar, a franquia disso, franquia daquilo. Não, isso não. E por incrível que pareça, foi num podcast, como esse aqui, do Bruno Perini, da Malu e tal, que chamaram a pessoal da Sorridente. Eu olhei aquilo ali e falei, olha, porque uma coisa eu tenho dentro de mim, tá muito claro, eu nunca vou fazer algo que vá ferir a minha ética. Então, optei por buscar um negócio totalmente fora do que eu faço. Porque eu não me torno concorrente, né, do negócio que eu faço, acho que é justo, é honesto, é lícito, e eu abro um negócio totalmente diferente. E eu comecei a procurar. E aí, não sei se tu vai lembrar, eu te convidei. Eu falei, olha, eu vi que nessa franquia, eles falam aqui que os melhores resultados são de administradores e não de dentistas. O que tu acha da gente investir nisso? Ele, não, pode ser, eu tenho ação, a gente vê e tal. E passou, mas ainda fiquei incomodado. Fiz algumas etapas com a Sorridente, não era isso. Até que um dia, é engraçado, você me perguntou, não sei se você vai lembrar, tem uma pessoa no time da Sun, que é uma pessoa incrível pra gente hoje, que é a nossa gerente, a Isabela. Perfeito. Você me Beijão, Isabela. Um salve pra Isabela, nossa gerente. Salve, Isabela. Beijo, Isa. Nós chamamos, Isa. E ele perguntou assim pra mim, Fabrício, a gente precisa de um administrador lá na Sun. A gente tá organizado e tal, mas a gente... Perfeito. Foi mas isso. antes Esse disso, foi o gatilho. O gatilho foi a necessidade. A gente teve alguns problemas. A gente teve alguns problemas. Eu lembro que eu já fazia parte do grupo, mas não era sócio. Justamente. Eu entrei em maio de 2021. Aí... Julinho já tava entrei brilhando. como parceiro, né? Isso, ajudava a gente nas cirurgias. Porque quando eu cheguei... E tu ainda tinha que ir muito pro doutorado ainda. Tu não veio e ficou. O que acontece, porque quando eu cheguei de São Paulo da residência, que aí eu comecei a ter os meus casos, e aí eu não tinha com quem operar. Uma cirurgia bucomaxilo, uma cirurgia ortognática, é impossível fazer fazer sozinho. E aí quando eu retornei, eu até comecei a trabalhar com outro colega, mas não deu muito certo, por formas de pensar um pouquinho diferentes. E aí eu vi nos meninos a mesma proposta, a mesma cabeça de forma de trabalho, né? E aí eu comecei a chamá-los. Convidei para o Maurício, a Alisson, aí o Saulo foi indo depois, porque eu acho que o Saulo estava muito ocupado na aeronáutica. Sim. Nesse período. Mas tá vendo que ele não me convidou, fui indo depois, porque vocês foram, viu? E aí eles iam comigo nas minhas cirurgias. E aí logo depois surgiu o convite. Foi. Perfeito. Eu vou só voltar na necessidade da gerência, de uma gestão, porque aí a gente começou a caminhar nisso, aconteceu algo, e aí a gente chega até na sequência que dá certinho. No Júlio, eu quero muito puxar uma frase que eu tô guardada aqui, que tu vai falar, que tu me falou. Mas aí... Não, na parte da gerência foi o isso. gatilho, né? Foi o gatilho. Aí você falou... Aí eu perguntei assim, mas você quer um administrador ou um administrativo? Mas aí aí foi falei maldade. assim, eu fiz de sacanagem, não vou mentir. Porque pra gente... O que é isso? Qual a diferença? Deu logo o negócio de o que as mãos fazem, tu lembra? Pra Até cirurgião, quanto tu pode chegar? 100, 200, 300? Fala disso, Lembro dessa história. E aí ele falou, como assim? Eu falei, não, se quiser um administrador de empresas, achar um cara barato aí,
você vai encontrar uns 15, 20 mil reais por mês. Ele falou, não, de repente o administrativo, começar, a gente tá administrativo tá ótimo. Aquela coisa assim. E aí eu falei, olha, eu tenho um nome, e na época a Isabela trabalhou comigo muito tempo, e ela tava na área médica e tal, e não tava muito satisfeito, que ela comentou. Mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, poxa, eu posso contribuir. Eu sou administrador de empresas, tenho especialização em finanças pela FGV, administro várias empresas, aí hoje são 12 empresas em 6 estados. Eu falei, de repente pode ter uma oportunidade de eu fazer meu investimento, criar equity e enfim, isso veio na cabeça. E foi aí que eu te falei. Eu falei, vou falar com essa pessoa e volto a falar contigo. E aí eu fui na tua casa, consegui, mas eu quero falar contigo pessoalmente, não sei se você vai lembrar. E eu lembro bem daquele dia, que legal. Eu falei da Isabela, primeiro eu falei, tá aqui, ela é a pessoa certa para tocar o negócio e tal. A pessoa tem perfil, só que eu tenho uma segunda opção também. Além dela, eu quero te fazer uma proposta, eu quero comprar uma parte da empresa e eu quero ser administrador da ação. Eita! O que eu te respondi? Tu gelou, tu fez assim. Como é que foi minha cara? Tu falou isso sábado. Olha só, cara de muito Fala pra galera que tá ouvindo a gente. Mas a ação não tem preço. A gente não quer vender ação. Eu falei, a ação não tá à venda. Não tá à venda. É isso mesmo, a ação não tá à venda. Sei lá quanto vale, milhões? Ele falava assim, né? Eu falei, cara, eu não sei pra que... Eu estou tão louco pela ação, que eu bem pequenininho, eu vou brincar agora. Lá da Filomena, eu olhei pra Fabrício, tipo, gigante, falei assim, cara... Eu não sei quantos milhões vale a ação, não tem como precificar. Valorizando desde o início, tá certo. Isso aí. E aí o que tu falou da mão foi o seguinte, que daí eu queria lembrar que eu falei, você já viu o filme lá do Doutor Estranho? Eu falei, você é cirurgião, se um dia acontece alguma coisa com a tua mão, eu falei, quanto é que você consegue ganhar como buco? 20, 30, 40, 50, 80, 100 pau por mês? Não me interessa. Mas se um dia acontecer alguma coisa com a tua mão, tua renda vai para zero. Aí acontece, né? Brinquei lá com o Doutor Estranho. Então, agora, se você tiver um negócio, aí depois a segunda pergunta que eu fiz, como é que você faz para ganhar, em vez de 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões por mês? Eu também não só com uma empresa. Não tem como. Só tem um jeito, que é com uma empresa. Então, a proposta é construir um negócio maior. E aí foi onde tu falou assim, tá, deixa eu pensar, mas eu tenho que falar com o Maurício e com o Saulo. Aí não sei se você lembra de alguma coisa. Da ordem eu lembro, que foi Maurício, depois Saulo. Eu lembro que aí logo eu vou até passar pra Maurício que a gente falou... Eu não me lembro muito, assim, dessa... Mas eu fui pra academia e eu falei assim, cara, como é que eu falo isso pros meninos? Sei lá, eu tinha um pouco de medo, mas eu tinha uma coisa interna assim que era muito forte. E aí eu falei contigo na academia, lá no estacionamento do Golden, e tu falou assim, cara, faz sentido. Eu quero conversar com esse cara, pessoalmente. Aí eu falei, réguas. Maurício não conhecia Fabrício. Você que tá ouvindo a gente. Não conhecia. Ninguém conhecia Fabrício, só o Alisson. Já se conhecia. Só o Alisson conhecia Fabrício. Distante, você tinha ido lá levar Alisson já na concessionária, e aí você tava com o teu poste, tá? Foi bem bacana. Barulhento, mas era assim. Não sei o quê. Mas... Backfire. Acho que o Maurício tinha falado umas 2 vezes, no máximo, assim, de tchau lá. Aí beleza, eu falei, cara, Maurício quer falar com ele, então beleza. Pra gente até avançar no Cronos, né? Fui falar com o Saulo. Aí do Saulo me marcou legal. Foi lá no fundo no final do Tropical ali no shopping. E eu tava corrido, acho que eu tinha acabado de chegar no quartel, Saulo, alguma coisa assim. Olha isso aqui, nós estamos precisando de um administrativo. do gestor. Essa parte é mais complexa. Aí eu falei pra Saulo, exatamente, de ti. Ele já te conhecia de ouvir falar, né? Mas agora meus olhos te veem. Aí Saulo olha pra mim e fala... Eu acho que eu não conhecia o Fabrício, não, cara. Não, né? Não, zero. Só do que eu falei. Só do que tu falaste. Foi só do que ele falou. Saulo virou pra mim e falou assim... Cara, a gente não tem como pagar um cara desse. Aí eu falei assim, não. Não tá entendendo. Não tá entendendo. Ele quer ser nosso sócio. Eu não tô precificando, não tô falando a porcentagem. Não, isso aí a gente vê depois. Ele quer fazer parte mesmo. E ele não tá se importando em, sei lá, quanto eu vou ganhar, não importa. Eu quero fazer... Ele até me falou uma frase que marcou. Eu preciso de 10 anos pra gente fazer um negócio gigante. 10 anos. Aí Saulo levanta o braço, cara, me arrepiei inteiro. Eu fiquei emocionado. Não sei se aquela... Não, é sério, Saulo eu fiquei emocionado porque, tipo assim, cara, eu encheu os olhos de lágrimas. Eu vislumbrei, eu falei, cara, é tudo o que eu sempre quis. Entendeu? Criar um negócio sério. E na época a gente tava com aquele probleminha com a pessoa que tava fazendo a gestão. Isso. Então, cara, casou perfeito. Eu falei, cara, isso é Deus agindo nesse exato momento.
Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, eu quero conversar com ele. Você tinha falado com os 2 antes de falar comigo? Eu achei que tinha falado só com o Maurício. Aí eu falei com o Maurício. Não, aí depois que eu entrei. Porque eu lembro bem da conversa, foi engraçado com o Saulo. Porque uma coisa eu me lembro. A gente marcou também na tua casa. Que eles moram no mesmo condomínio, então ficou fácil. Rolou alguma coisa de que tu e Maurício deram certo e falaram assim. Isso, quando eu conversei... Tá, mas tem que falar com o Saulo, né? O negócio é Saulo. Quando eu conversei com o Alisson, o Maurício já tinha conversado contigo. Tanto é que o Alisson usou muito isso. Pô, o Maurício gostou pra caramba dele. Eu falei, rapaz... Foi isso porque eu lembro que eu pensava o seguinte, todo mundo sabe que o Maurício tem um apelido aqui de fenômeno, né? É o Ronaldo da Sam aqui e tal. Então eu achava que o mais difícil ia ser o Maurício. Eu falei, pô, o cara é o pequeno gênio da galera. Então a gente brinca muito com ele. O Maurício vai ser difícil de convencer. A conversa acho que foi 5 minutos. Foi muito tranquila, muito leve. E vocês desceram, ficaram horas conversando. Quando tem que ser, eu acho. Só que a gente te posicionou a nossa conversa dentro da empresa tinha um cara mais... Fala aí. E aí, com o Maurício, o que mais marca é que no final a gente conversou muito. Mas aí já não era mais uma cabeça de tipo assim, tá, vamos ver se a gente quer uma cabeça assim, ó. Nós vamos construir isso. Foi muito legal. Né? A gente falou sobre a muralha, sobre todo enfim, um pensamento financeiro. Só que lá o engraçado foi isso. Tá, por nós 2, tudo bem. Só que agora vem o cara mais difícil. Essa que foi a coisa, que é o Saulo. E foi engraçado que todo mundo sempre brinca com ele. E no dia que nós falamos com o Saulo, foi um almoço. Lembra disso, Saulo? Na casa também do Alisson. Perfeito. E você tava todo fardado. Tinha me esquecido, acho que era verdade. Pra, tipo assim, eu tinha me esquecido desse almoço, verdade. Você tava fardado, eu falei, pronto. Que tu tava atrasado e veio de Uber. A pressão é agora. Eu fui de Uber. Isso mesmo, Saulo cara. Chegou todo com... É boné que fala? Como é o nome? Cobertura. Cobertura, eu me lembro dessa conversa. E aí, acho que agora pra a gente passar logo pra Julinho, né? Foi esse ponto que foram os 4 pontos lá, né? Quais foram os 4 pontos? Que o Saulo perguntou assim... Fala pra gente o que é a muralha. Não, a gente tá falando sobre construção de um negócio sólido. Para famílias que estejam ouvindo a gente. Não, a gente fala sobre 2 coisas. Uma coisa é na vida pessoal. Todo mundo que passou por alguma dificuldade, se você souber como fazer investimento, mas com disciplina, tempo, do jeito certo, você consegue construir algo que eu chamo que é uma muralha financeira. Eu acredito que todo mundo consegue construir uma proteção ao redor da sua família. Então, a Sam, a gente também construiu um equity para construir uma muralha financeira ao redor de todas as famílias da Sam. E passa até pelos funcionários, por tudo, a gente tem um jeito, né? Sim. O jeito da Sam. É a nossa cultura, né? Que a gente já está começando a implementar, né? A gente tem um jeito Sam, né? A gente fala assim, ou então tem a cara da Sam. A cara Sam. E aí na conversa com o Saulo, 4 pontos. Finalizar esse assunto, foi engraçado que eu demonstrei que eu tinha interesse, aí ele falou isso que tu falou. O que tu viu na gente? Porque ele falou um monte de papel querendo riscar, falando palavra bonita de valor. Eu falei, cara, valuation? Eu falei, cara... Quem pior, quem pior de mercado, não. Eu quero saber o que tu viu na gente. Porque a gente... Qual que é a tua? Qual que é a tua? O que tu viu na gente? Aí ele 4 pontos, aí eu me derrubo. Aí quando ele postou esses 4 pontos, eu falei... Foi, e daí na hora... Pra você que está curioso, lá vem os 4 pontos. Que me chamaram a atenção na Sam. E, na verdade, eles estão brincando aqui com ser grande, mas não é não. Porque, olha como é engraçado. Eu falando com vocês, falava, poxa, os caras, cirurgiões, bem-sucedidos, renomados, foram pra Bélgica, pra não sei quem, conhece o mundo, e eu sou só... Porque, no fundo, o executivo é um nome bonito pra ser um empregado de alguém também, né? Então, sou só mais um empregado que toca os negócios de empresa de alguém. Empregado qualquer. Aí nós falamos sobre os 4 pontos. Eu falei, primeiro... Mercado. O mercado que vocês atuam, ou nós atuamos, é um mercado muito grande. Por quê? Porque ele não é só o mercado da saúde. Eu levo ele como mercado do bem-estar. Né? Você pega uma cirurgia, o que acontece com um paciente hoje nosso? Vocês podem falar muito melhor do que eu. Muda a vida. Muda a vida completamente. Completamente. O cara com a apneia, não sei o quê. A gente sai outra pessoa. Esteticamente sai outra pessoa, mas na saúde também sai outra pessoa. Não é só saúde, é estética. E tudo que é estética entra no mercado quase, acho que já chega a ser trilionário em dólar, que é o mercado do bem-estar. Você pega o Hoff, né, com as meninas hoje, tudo é o mercado do bem-estar. O wellness é gigantesco. E outra coisa, Fabrício, ao longo tu vê que assim, todas as crises que tiveram, né, nunca, em nenhum momento, o setor de estética, beleza, wellness, ele não parou. Ele nunca deixou de subir. Verdade. Então, assim, você pega estudos aí, 2014, 2017, na época que teve aquele problema do mensalão, enfim... Várias situações políticas que o Brasil viveu, em crise, o setor de estética sempre só foi para cima, né? E é isso que as pessoas primeiro erram, né? Quando querem olhar o negócio, elas não olham o mercado, né? Parece besteira, a gente diz, se entrar no negócio de máquina de escrever,
Isso virou um clichê, mas é porque isso tá na cara da gente. Mas tem muita coisa que tá quase na cara da pessoa, a pessoa não olha, que não tem mais mercado aqui. Então, primeiro foi o mercado. E eu falei, o mercado é bom, me interessa. E eu não consegui nem ser médico, nem cirurgião, nem nada. É o mercado do bem-estar. Segundo, produto bom. Não adianta ter mercado bom se o produto é ruim. E o produto são vocês, cara. Vocês são impecáveis fazendo cirurgia. A gente teve aqui no episódio 1, para quem não viu, vale a pena rever, né? O Léo falando assim, o cara... Legal, você falou, pô, o Léo é uma sumidade, e o Léo dizendo assim, não, peraí, vamos dar nome aos bois aqui, mais ou menos assim. Vocês são o novo nome. Você que não viu o episódio 1, lá tem mais de 4.000 cirurgias ortognáticas dentro do episódio 1. É verdade. Isso mesmo. E ele disse, não, vocês tem que dar a César o que é de César. Vocês são o novo nome aí do Brasil e do que estão fazendo, vocês estão revolucionando. Então, eu olhei, mercado bom, produto bom, que seriam o serviço, enfim, da Sun. Terceiro ponto, produto bom e mercado bom, mas você tem que saber com quem você se relaciona, que são os sócios. E assim, eu tenho muita liberdade com o Alisson e ele falava muito de vocês. E parece que foi aquela conexão, sabe? Quando a gente se fala, a gente se entendeu, é uma coisa leve, esse negócio de vaidades, egos. A gente vê que é muito tranquilo isso na Sun, a gente se controla muito nisso e diz, aqui é um projeto para 10 anos, isso eu falei, quero uma oportunidade para 10 anos, não é um negócio para 1 ano, 2, para a gente construir algo grande. Então, se você quer entrar num negócio, quem são seus sócios? Qual é a visão dos seus sócios? Tá claro, se a visão do cara é só tirar dinheiro, não sei o quê, não é, por exemplo, não é o nosso estilo, não é, o nosso estilo está muito claro o que é, tanto que foi um dos acordos nossos, né, que a gente falou, eu não quero dinheiro, não quero nada, eu vou investir e vou ajudar a fazer a Sun crescer. Seja o que Deus quiser. Perfeito. E o último ponto é o que nós estamos fazendo aqui hoje. 1 ano e pouco depois. Presença digital. Me arrepiei. Eu falei assim, vocês têm o que poucos cirurgiões têm. Vocês já têm presença digital. Tu falou autoridade. E vocês têm autoridade na internet. A gente precisa usar essa autoridade, construir e expandir essa autoridade, porque aí a gente consegue construir dentro da Sun os vários ramos que nós estamos tendo hoje, né? Nós temos cirurgia, nós temos a parte de odontologia, nós estamos trabalhando cada vez mais enfim, áreas comerciais, enfim, tudo que a gente está pensando mais de negócio, de centro, enfim. Não dá spoiler ainda não, Segura. cara. Eu ia falar exatamente tem 10 anos pela frente para falar. E nós temos a área educacional, que é a área digital. É a área onde vocês, que são mestres, não só de mestrado, doutorado, enfim, mas são mestres no que fazem, podem ensinar as pessoas. E vocês com autoridade e com presença digital e escala, eu falei, esse é um negócio que eu quero fazer parte. Aí pronto, depois foi comer o roast beef que a gente comeu. Aí bateu o martelo. Pronto. E a gente depois... Acho que foi pedido, a comida foi delivery, não foi? Foi oficializar. Verdade. O Ferreiro. Pediu patrocínio depois, né? Vou só colocar um parêntese aqui para agradecer mais uma vez, muito obrigado ao patrocínio do Sun Beauty. Já é o segundo episódio que a Sun Beauty patrocina, então obrigado às meninas Carol e Tayane. A Sun Beauty tá patrocinando esse episódio. E outra coisa, como sendo até um parêntese, um ponto assim para vocês respirarem. Ponto 2, você que tá nos ouvindo, não deixe de deixar seu like aí agora. Você que tá bem aí no YouTube e ainda não curtiu, pessoal, é importante desce ali embaixo curtir. E curte. Segue, comenta, bota, se inscreve, por favor, se inscreve, né? Que aciona o sininho do Spotify para você receber a notificação, né? Quando tiver episódio novo. Isso é muito importante. Lembrando que isso, eu sei que a gente fala de uma área específica da saúde, mas o que a gente conversa aqui serve para qualquer área que você atua. Ah, mas eu sou arquiteto. Ah, mas eu sou engenheiro. Ah, mas eu sou advogado. São princípios que a gente quer trazer. Show! Vamos seguir. Entrando em Julinho, né? Eu acho que o que o Fabrício falou foi muito interessante, porque eu acho que vocês conseguiram entender, para quem tá ouvindo a gente, pô, o que o Fabrício tá fazendo lá? Clareou 100%, cara. Acho que ficou bem claro agora, né? Fez o papel sentido, dele fez sentido e como complementou muito para todo mundo. Pra todo foi mundo tipo aquele equipe, passo né? do Dolph, né? Clean. Vamos lá, né? E aí, o que acontece? Volume aumentou, as coisas mais ou menos organizadas, tudo estruturado. A Isabela chega no time, começa a estruturar. Começa a estruturação mais forte. Começa as obras, né? As dores de cabeça, a expansão do pinta a parede de amarelo. A parte física surgindo, a clínica física. Aí a gente começou a se tocar. Tá faltando mais gente? A gente não vai dar conta. E Julinho já tava muito próximo. Eu botei até aqui, né? Depois, Deus trouxe o segundo sócio. O que acontece? Mais um, né? Para passar para Julinho, a gente quer te ouvir.
Mas um dia tu me falou assim, Alisson, um dia... Me corrija se eu estiver errado, aqui a gente é 100% as claras e verdadeiros. Mas eu acho que tu falou alguma coisa assim, cara, um dia eu tava com a minha mãe, ou tava com a tua mãe, uma coisa assim. Você lembra dessas coisas. E tu falou assim, impressionante, cara. E tu falou assim, mãe, tudo que um dia eu pedi pra Deus, quando eu cheguei em São Luís da minha residência, ele me deu. Faltava uma coisa, mas agora completou. Traz pra gente, o que tu pediu pra Deus quando chegou da residência? E o que tu falou pra tua mãe? Eu não tinha nem lembrado disso. Não, porque assim, eu sou um cara que eu procuro me conectar muito com Deus, né? Com algo que eu acredito, né? Com alguém que eu acredito. Né? E aí, quando eu voltei de São Paulo, acho que minha esposa vai lembrar bem. A gente chegou, eu cheguei, casei. Agradecendo os bastidores aqui, tem muita gente, né? Inclusive ela. E ela muito vai legal. Lembrar bem. Cara, eu só vivia reclamando. Que eu não tinha trabalho, que eu não devia ter voltado, que não aparecia nada. E ela falando, calma, meu bem, calma. Ora e começa a aparecer mais, vai procurar, tenta se movimentar, né? Que as coisas vão começar a surgir. Tu entraste direto no Selma? Não. Tá, saquei. Isso que eu cheguei, fiquei 4, 5 meses trabalhando só em consultório de amigos, né? E aí eu segui o conselho dela. Comecei assim, cara, vamos lá, vou começar a pedir pra Deus e vou tentar também fazer o meu dever de casa aqui, correr atrás e tal. E parar de reclamar, né? Isso é uma coisa importante, cara. Quando você começa a mentalizar coisas boas, coisas positivas, o universo, Deus, devolve pra você na intensidade, se não igual, até maior, tá? Então, eu comecei a mentalizar coisas boas, a orar, e aí as coisas foram surgindo. E quando eu voltei, eu já tinha um mestrado. Primeiro eu fiz o mestrado, depois eu fiz a residência em cirurgia. E aí quando eu voltei, já tinha um título de mestre, e aí dos meus objetivos de vida era entrar numa faculdade e dar aula, né? Além de clinicar e operar em um hospital. E aí foi tão assim, incrível, sobrenatural, que as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Então eu entrei no Selma, eu fiz o seletivo, passei, e aí eu já estava entrando também para fazer o atendimento ambulatorial na UDI. E aí eu falava para minha esposa, poxa, tá tudo indo bem, tá tudo fluindo, o consultório tá começando a girar, as cirurgias começaram a sair, mas aí faltava uma coisa. Que coisa? Faltava eu ter um time comigo, uma equipe, eu fazer parte de uma equipe. Ele falava muito isso, que ele tinha falta de um Eu time. sentia muita falta de ter parceiros, amigos que operassem, que tocava o trabalho, mas também tinha aquela relação de proximidade. Foi por isso que tu tentou uma outra sociedade antes? Foi. Assim? Eu iniciei uma outra sociedade com outro colega, mas não deu certo, porque a mentalidade e a visão eram diferentes, né? E... O que não tá errado, né, Julinho? Só são diferentes. Essa que é a grande questão. E foi um aprendizado, né? Como eu não conhecia tão bem, a gente arriscou, né? Tudo bem. E aí não deu certo. E aí eu voltei a trabalhar sozinho. E aí foi que quando as cirurgias foram acontecendo e eu precisava de alguém para operar junto comigo. Aí eu fui chamando Maurício, Alisson, aí Lizinho, Saulo. E aí a gente começou a tocar as cirurgias. E aí durante as cirurgias era um ambiente muito bom. Eu acho que vocês podem até confirmar. Era um clima legal. A gente um ambiente tocava incrível cirurgia. Quando a gente opera juntos. É até algo assim que eu quero frisar, que a gente não trabalha. A gente se diverte, né, cara? É muito leve. Uma cirurgia, para quem tiver a oportunidade de acompanhar a gente um dia no centro cirúrgico, vocês vão perceber que é um ambiente totalmente descontraído, responsável, concentrados, mas divertido, sem estresse. Leve. Tá? Então a gente vai operar sexta-feira, sábado. E é seguro. A gente sente uma segurança é o melhor dia da semana para mim. É o dia que eu vou operar. Sexta e sábado é bom demais. Então, Esse bicho é uma figura, né, cara? É verdade, cara. Então, o dia que a gente opera é o melhor dia para mim. E aí, quando a gente começou a operar bastante, aí veio o convite. Não, corta bem aí. Mas eu quero trazer uma coisa importante. Acho que Saulo vai falar, sabe por quê? Porque é uma coisa de bastidores de vocês. Isso, até essa parte. Rolou um negócio assim de quem vai convidar. Saulo deu um grito. Mas tem que ser eu, não eu. Não. Mas tem que ser nessa parte não, teve outra. Não pra entrar na sociedade, pra entrar no time como parceiro. Verdade.
Perfeito. Aí eu não sei como foi. Não, aí a parte que a gente pensou, pô, a gente tá precisando de mais alguém, teve uma reunião. Fabrício ainda não tava. Fabrício ainda não tava. Fabrício ainda não tava. De convidar o Julinho antes de eu... Isso já pra entrar na sociedade. Não, era pra ele fazer parte como parceiro. Como parceiro. Ah, tá, beleza. Porque cabe salientar, só pra cronologia, como o Alisson disse. Que foi... O Júlio veio antes como parceiro. Mas tu viraste sócio primeiro. Isso. Ele fazia cirurgias junto com a Sam, tanto mesmo. As dele, que ele convidava a Sam. Ele ia nas cirurgias da Sam. Isso. E aí... E a gente tinha um acordo, mas era uma prestação de serviço. Era mais ou menos esse esquema desse. Só que ele já tinha a cara da Sam, né? Exato. E aí eu entrei com sociedade, isso foi em maio, pelo que eu entendi. Eu entrei com sociedade ali em... Finalizou em novembro. Novembro chegou saiu um lá no momento que a gente social, olhava assim e falava, cara, é inevitável. Não existe ego no mundo que fala, eu não vou um pedaço. Não, e a era logística inevitável. De ter que ficar pagando, uma confusão louca. Eu falei, não, cara, para com isso. Era inevitável, porque, na minha opinião, por isso que no dia que ele assinou lá o papel, no cartório e tal, que tá ali no contrato, é dono, eu comemorei muito por ele também. Porque era inevitável e era uma coisa que é diferente, é muito forte. E também Fabrício trouxe uma visão que eu não tinha. Isso. Que Numa das nossas reuniões, uma Fabrício visão forte. instigou. Isso tu pode puxar, mas tu sempre trouxe uma visão de que a gente não tem um negócio pra fechar, é pra abrir, capital. Quanto maior o nosso negócio, mais sócios a gente vai ter. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Isso é muito forte, né? Então a gente vai precisar, a gente precisa crescer e expandir. E se a gente tiver, principalmente nesse começo, gente boa e que é a nossa cara... Então tem que pegar o cara e botar pra dentro rápido, antes que ele vaze e vá pra outro canto, né? Essa foi a nossa reunião. Até foi um tema que eu puxei. Eu falei, não sei se vocês lembram. Puxou. Tá na hora. E aí, qual vai ser a do Júlio? Aí foi uma unanimidade, Aí né? se ele não quiser, ainda falamos, não, mas aí a responsabilidade é do lado. Quem perde é ele. Quem perde é ele. Alguém ainda falou assim, quem perde é ele. Vamos botar o cara pra dentro? É isso. E embaixador, Júlio já me falou que considera esse momento dessa decisão como um presente. E tem a foto, né? Que tô com a camisa da Sam, a gente entregou. A apresentação do jogador, camisa 8. Foi quando eu fui parceiro. Foi. Depois a gente pode até botar aí no vídeo no YouTube, que vai subir no exatamente. YouTube. A gente bota a foto nossa. Saulo, e o convite da sociedade? Aí o convite oficial. Que é legal, galera, ouvir. Aí o Saulo deu uns gritos dentro da reunião, falou, não, eu que quero convidar o Júlio pra ser sócio. Porque Júlio César... Aí tem um grande porquê. A gente trilhou... é capaz de eu me emocionar, então você releva isso. Se não chorar, esse podcast... Chora, Saulo. É sério, eu acho que esse podcast... É sério. Porque a gente trilhou uma boa parte da nossa carreira junto, né? Então a gente... Mas se tu chorar, vou chorar também, bicho. Dois manteiga aqui, ó. Esse negócio não dá pra mim não, cara, isso aqui. É muito sério. Conta. A gente começou a acompanhar os mesmos professores, né, Julinho? Verdade. A gente levava os mesmos esporros juntos, cara. A gente... Quando acabava a cirurgia, levava a porrada junto. A gente, porra, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Entendeu? Sofrimento, viu? Aí a gente se distanciou naturalmente, porque eu fui pro serviço no Rio de Janeiro, ele foi pra São Paulo, né? Aí quando a gente começou a reintroduzir Júlio, eu falei, cara, eu quero chamar, eu quero ser a pessoa que vai dar a notícia pra ele. Não sei se tu te lembra. Eu falei, Júlio, tá por onde? Bicho, chega aqui em casa, eu quero falar uma coisa contigo. Sério? Já gelei, cara. Júlio César, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei pra ele, cara, a gente queria te convidar oficialmente pra ser mais um membro da nossa família, né? Eu usei a palavra família, não usei nem empresa, eu falei família. Topa. Bicho, na hora o Júlio César começou a chorar. Aí foi um abraço, se abraça louco na hora. Corta, né? Essa parte vai ser cortada, né? Não. Acho que a alegria do Maurício é eu chegar, porque só eu e ele que não somos assim, chorar. Cara, né, Maurício? Esse negócio de lágrima aí. Mas foi mesmo. Foi isso, cara. Foi lá em casa. Eu chamei ele pra conversar lá em casa. Cara, eu não titubeei. Respondi sim na hora. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho condição de comprar a Sam vale milhões. Olha aí, obrigado por esse ponto que a gente criou há muitos anos atrás. Parcela. Não, parcela. Aqueles eu vou deixar aqueles em off, parcelou mesmo. Aceita carnê? Não tem problema nenhum, parcela, mas tu paga. Galera, e aí viramos 5. Faz crediário? Unidos. E aí, Fabrício, viramos 7. Acho que antes da gente colocar que a gente teve no episódio 3 agora também, para quem não viu, vale a pena ver, né, as meninas falando junto com você sobre me formei agora e tal. Episódio maravilhoso, doutora Carol, doutora Thaís, vale a pena você conferir. O ponto que a gente começa a entender é que a Sam tem uma direção clara, a visão tá clara, e tem uma cultura já, sabe? A Sam começa a ter uma cultura, é quase como uma vida própria, sabe? Perfeito. Se a gente olhar entre a gente
a Sun... Ok, a Sun tem uma vida própria, começa a criar uma cultura. E a gente começa a perceber que não é só a gente que quer crescer e quer mais pessoas conosco, é as pessoas que querem ficar conosco, né? Isso foi muito legal. Então, tudo começa a andar. Então, dentro de alguns pontos, a gente sabe exatamente para onde vai, né? Tem aquela brincadeirinha que todo mundo fala da Alice do País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. A gente sabe exatamente para onde vai. Perfeito. E não é qualquer lugar que serve. Eu vou até pontuar um negócio. Eu tenho na minha cabeça assim, uma coisa muito clara, né? Que assim, para você ter uma empresa que funcione como a gente está funcionando hoje, você precisa de 5 pontos que são muito importantes, né? Um deles, que é o que eu falei desde o começo, é você ter uma causa justa, você ter um propósito, você ter uma direção, um rumo para tomar, né? O segundo deles é você ter uma equipe de confiança, uma equipe que eu sei que vai estar lá do meu lado na dificuldade, na alegria e na tristeza. É um casamento. É um casamento. Então, assim, você precisa ter uma equipe que você possa confiar. E a gente tem uma equipe não só de sócios, mas de colaboradores e que a gente pode confiar de olhos fechados. Verdade. Terceiro ponto, a gente precisa ter rivais dignos, né? A gente precisa ter uma competição que a gente se inspire a chegar mais longe. E esses são os nossos amigos de especialidade. O próprio Léo que veio aqui, entre aspas, não é um rival, um competidor, não é nesse sentido que eu tô falando. Mas são pessoas que a gente se espelha para chegar e ir mais longe, né? Tentar sempre evoluir. E a gente tem desses do nosso lado como amigos no Brasil inteiro. Exatamente. Verdade. O quarto ponto que eu coloco vivencia o que a gente viveu nessa época da reforma que você estava comentando. A gente tem que ter flexibilidade, né, cara? Porque vão aparecer situações em que a gente vai... Pô, será que esse é o caminho certo mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Que a gente vai ter dúvida. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade para poder se adequar a cada situação. Perfeito. A própria pandemia foi uma delas, né? E o último, não menos importante, que eu considero que é um negócio assim, essencial para a gente trilhar o caminho que a gente vai trilhar agora e tá trilhando, né? É coragem, cara. Porque não foi fácil para nenhum de nós tomar a decisão e as decisões que a gente tomou e que a gente está tomando cada dia, né? Então, acho que talvez esse seja até o mais importante. Para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente teve que ter coragem. E sem ela, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Perfeito, é isso mesmo. Um dia a Fabrício até falou assim, cara, eu acho os meninos incríveis porque por um momento eu falei, esses caras são loucos demais, botaram para expandir. Porque se é outro cara fechado que quer só operar, não quer expandir, né? Segue os pontos. Não, isso que é claro para mim, assim, quando vocês falaram lá atrás, o que ele vê na gente, na verdade vocês são muito diferentes. E eu tô falando de vocês como cirurgiões, não de profissões diferentes da nossa, somos sócios, mas vocês são muito diferentes. Quem conhece vocês sabe disso. A gente se tornou amigos, acho que são, né, as grandes boas amizades que dizem que vêm da sociedade e não, em vez de fazer sociedade com amigos, é melhor fazer amigos depois da sociedade. Nós nos tornamos amigos. Verdade. E eu olho para vocês e digo assim, muito difícil se encontrar no Brasil caras tão bons no que fazem e com uma, como é que eu vou dizer, uma simplicidade e com uma tranquilidade de se despir do ego, da vaidade e dizer assim, em prol do maior. Então isso é a Sun hoje. Se você chegar dentro da Sun e passa para a equipe é assim. E foi logo que aconteceu que eu queria dizer. As meninas, né, que a gente chama as meninas da ROF lá, a Carol, a Tayane, então elas já faziam parte da Sun. Não era? Sim. Já faziam. Elas estavam lá. Então vamos usar o consultório, tem um momento delas, fazer as coisas. E a gente olhando, a gente não era só querer expandir. Óbvio que nós queremos expandir, nós temos ortodontia lá dentro, né? Com o Dr. Rodrigo, nós temos a ROF, mas prótese, temos muita coisa dentro da Sun. Isso, com a turma toda, mas estava claro, elas já estavam lá dentro, inserida na cultura. E quando a gente viu, a gente indo para a presença digital, elas já estavam mais do que a gente. Tô aqui na Sun, vem não sei o quê. Tarará. Então Carol, foi muito natural. Foi muito forte, né? Foi muito natural pra gente. Numa reunião, a gente se olhou de novo e disse, e aí? Esse conselho aqui, né? Que a gente brinca, a reunião do conselho, nas noites, trabalhando até tarde. Essa reunião do conselho, isso, né? Essa reunião aqui do conselho tá na hora de aumentar. Tem mais 2 sócias aí que tem que estar aqui com a gente. Não faz mais sentido elas não estarem aqui opinando, falando com voz de voto igual a todos os outros sócios, né? E aí foi onde a gente tem, então,
a entrada das meninas. E eu acho que, pra gente fechar, vai dando o nosso tempo, é mostrar para as pessoas assim, que estão ouvindo a gente. Primeiro, se você vai montar um negócio, monte com pessoas que são muito parecidas com você, não no que você faz. Porque nós somos... Aqui cada um se complementa, né, na sociedade. É impressionante, cada um tem um jeito. Mas todo mundo tem um jeito mais ou menos ali alinhado. Busque, como o Maurício falou muito bem, o propósito. Eu acho que a ação tá clara, o propósito da ação tá claro e a visão tá clara. E depois trabalhe incansavelmente por uns 10 anos. A gente daqui 10 anos pode estar num podcast desse olhando para trás e dizendo, olha, foi isso valeu que a gente pena, fez, essa foi a fórmula. Começou desse jeito. Perfeito. Eu acho que seriam, pelo menos minhas considerações já finais, antecipando aqui. Isso que eu ia aproveitar, que tá falando algo muito forte, e eu queria que nesses últimos 5 minutos cada um de nós trouxéssemos rapidinho, Júlio, Saulo, Maurício, eu, suas considerações finais e, por favor, seu @, onde a pessoa que está nos ouvindo pode te encontrar agora. Bom, como a gente já falou tanto e bem, né? Eu acho que o propósito, a visão da nossa empresa, do nosso grupo, vai muito além de ser Saulo, Alisson, Maurício, né? Então, quando eu entrei, foi uma das coisas que eu frisei, né? Não vai mudar o nome. A essência, ela surgiu lá atrás com os meninos e a gente tem que permanecer essa cultura. E a ideia é que isso expanda, escale, chegue ao maior número de pessoas possível, né? Sempre visando o paciente, tá? Isso aí que é o mais importante pra gente, né? Transformar vidas, mudar faces por meio da cirurgia bucomaxilofacial. Para mim é uma honra, é um prazer, minha primeira participação. Eu acho que tá um trabalho incrível. Mandou bem, cara. Você disse que tava nervoso, você mandou bem pra caramba. Eu acho que a gente só tem a crescer e para você que tá ouvindo a gente vai trazer outros temas, outros tópicos, outras pessoas de outras áreas também. Vai ser bem legal. Perfeito. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o dr.julio.cs.oliveira. dr.julio.cs.oliveira. Beijão, galera. Saulinho. Finalizando. Minhas redes sociais é @drsaulodeMatos, né? Talvez vocês vão, ao longo dos nossos podcasts, ver mais frequentemente a gente. Mas é importante a gente lembrar também que a Sam não é apenas isso. A Sam é a Dona Edith, a Sam é a Mereula, a Sam é a Ellen, a Sam é a Isabela. A Isabela é o coração, é o motor daquela empresa. Motor. Né? A Sam é a V8. Denise, a Sam Janaína, é o Janaína. Tá? Então a Sam é todo mundo. É a Ellen. Tá? Então são as pessoas que vocês não veem, mas que possivelmente ralam tanto ou até mais do que a gente. O que a gente faz, acredito que é uma... eu costumo dizer que a cirurgia é... Elas estão na frente de batalha, na frente, né? Elas fazem tudo pra gente chegar e finalizar. E quem sabe não vão conhecer um dia, né? Vamos lá, seria legal. Perfeito. O @ aí, Saulo. Dr. Saulo de Matos. Maurício. Perfeito. Bom, Fenômeno. Meu arroba é @dr Maurício Demétrio, né? Tudo junto. E assim, se for para tecer considerações finais, né? Isso é muito difícil falar de um tema assim um pouco abrangente, a gente já falou muita coisa, mas eu vou puxar o gancho da primeira fala que eu fiz, né? Então eu acho que a Sam, na minha cabeça hoje, ela já é infinita. Ela já é uma empresa que vai continuar independente se o Maurício tiver, se o Saulo tiver, se o Júlio tiver, a ação vai ficar. E pode ser que daqui a algumas gerações vocês ainda escutem falar da ação. Já deixou um legado, né? Esse é o legado que a gente vai deixar para a humanidade. Saulinho Júnior chegando aí na ação. Vixe Maria. Perfeito. Para fechar então... Fabrício, né? Acho que para quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @Fabrício De Faveri. FAVERI, @Fabrício De Faveri. Tudo junto. Executivo. Até hoje a gente não sabia como se falava o nome dele. Deixar meu @ e meu recado final também. @DRALISON Souza com S. @Alisson Souza. E meu recado final, Maurício trouxe uma coisa de infinito e eu acho que isso é muito o que a gente pensa. A ideia, o sonho, o que nos move, o que faz acordar de manhã e ver um projeto que se torna um grupo e o grupo que se torna algo imenso, em nome de Jesus, é deixar um legado. Amanhã, depois, daqui 10 anos ou 100 anos, a gente não vai estar mais aqui. Provavelmente
vamos estar num caixão. A morte é uma certeza. Podia terminar de uma forma melhor, né? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. A morte é uma certeza. Mas, quando a gente não tá mais aqui, a Sam vai continuar. E eu quero que ela deixe um legado e mude a vida de muita gente. Amém. Tchau, pessoal. Amém. Arroba da Sam, né? Arroba da Sam, arroba Sam Surgery. Arroba Sam Surgery. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu.